Bom dia, amigos e amigas do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, nosso Pai, para darmos início a mais uma atividade doutrinária. Desta vez de forma virtual, como tem sido nesses meses que estamos vivendo em distanciamento social, em função de uma pandemia. Que possamos, primeiramente, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Sabemos o quanto complexo e quanto difícil tem sido para cada um de nós passar por esses momentos em que estamos vivendo e que temos vivenciado. Mas a fé que nos sustenta, o amor que nos envolve e a paz que Tu delegas a cada um de nós nos mantém fortes, serenos, diante desta situação que já atravessa mais de um ano. Que tenhamos força, Senhor, para darmos continuidade e que Tu possa nos envolver, nos acalentar os corações, trazendo paz íntima a cada um de nós, aos nossos lares, aqueles que estão próximos a nós, porque a nossa casa hoje serve e é, de fato, o local onde os amigos espirituais, os benfeitores de nossa casa espírita, trabalham para que a humanidade possa caminhar uma regeneração. Pacifica os nossos corações e, com a Tua permissão, Senhor, possamos dar início a mais uma atividade doutrinária de nossa casa, ainda que de forma virtual, mas com a mesma alegria que sempre tivemos, pensando sempre na oportunidade que estamos tendo. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pacifica os nossos corações e permita que possamos dar início a esta atividade desta manhã com o nosso muito obrigado, Senhor. Bom, companheiros e companheiras, esta manhã nós vamos fazer uma grande reflexão sobre uma das passagens mais emblemáticas do Evangelho, onde Jesus traz para nós: não julgueis para não ser julgados. O não julgueis para não ser julgados. Essa passagem ela está contida em João 8, versículos 3 a 11, e ela traz a história da mulher adúltera. Jesus estava lá escrevendo à margem do lago, e os fariseus trouxeram a mulher que foi pega em adultério e a levaram a Jesus, mas não com o intuito de que ele trouxesse uma mensagem que os fizesse refletir, mas na verdade eles levaram a mulher até Jesus para que eles pudessem tentá-lo. O objetivo deles sempre, quando iam em direção ao Mestre, eram sempre motivos escusos, com o intuito de causar um impacto negativo na mensagem que o Cristo trazia, que era mensagem de amor, que era mensagem de grande reflexão, para que cada um de nós buscássemos, naquele momento, o encontro conosco mesmo. E naquele momento em que chegam a Jesus trazendo a mulher, eles dizem que ela foi pega em adultério e que a lei de Moisés manda que ela seja lapidada. E tu o que dizes? Porque se Jesus dissesse contra Moisés, ele estava cometendo também,
né? Um adultério, porque estava adulterando a lei. E aí seria motivo de lapidação. Se ele a absolvesse, né? Se ele a condenasse, ele estaria contrariando tudo aquilo que ele já havia dito, né? Do amor, do perdão. Então era uma forma rude que eles estavam tentando para poder criar uma situação difícil para Jesus. Eu digo que essa passagem é uma das passagens mais emblemáticas, porque se a gente não soubesse o final dessa história, a gente realmente ficaria numa situação complicada, né? E Jesus, com muita sabedoria, voltou a escrever tranquilamente. E eles começam a questionar Jesus. Moisés manda lapidar, é tu o que dizes? E aí ele olha no olhar, né, olha em direção àquelas pessoas, com aquele olhar contundente que Jesus tinha, né, que penetrava o íntimo de cada um, que auscultava a maior das intimidades de cada um, e disse: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, qual não foi a surpresa, quando ele começou a voltar a escrever na areia novamente, é que ouviu as pedras caírem. E o evangelista João diz que eles foram se afastando dos mais velhos para os mais novos, né? Isso naquela época tinha uma profundidade, né? Porque os anciãos, eles eram considerados os mais experientes, né? Aqueles que detinham conhecimento. E quando eles foram se afastando, todo aquele movimento para poder atingir Jesus, que era, na verdade, o objetivo deles naquela manhã, perdeu o objetivo, né? Tudo aquilo que eles tinham planejado perdeu o objetivo. E quando os anciãos, os mais velhos, vão saindo, eles vão dizendo para os mais jovens: olha, realmente nós não conseguimos atingir o nosso intento, nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Mas o mais interessante disso não é só o fato deles não terem conseguido tentar Jesus ou de envolvê-lo numa armadilha ardilosa, mas foi a forma como Jesus encontrou de tocar o coração. Porque, na verdade, por mais que eles fossem ainda espíritos embrutecidos, né, naquela época, por conta do momento histórico em que viviam, espíritos ainda no início da evolução moral, o fato é que com aquelas palavras, Jesus acabou envolvendo cada uma daquelas criaturas, fazendo com que eles pensassem melhor. E aí é interessante, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, quando coloca a explicação desse capítulo, dessa passagem, ele fala, né, inicialmente, ele diz assim: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, diz Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, né? Então, Kardec fala da questão da indulgência, que nós temos que ter uns para com os outros. Na questão 886, Kardec já tinha trazido para nós no Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o sentido da caridade como entendia Jesus. E os espíritos respondem. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí, analisando essa resposta dada pelos espíritos, a gente percebe o seguinte: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros
e perdão das ofensas. O que Jesus fez naquele momento foi exatamente isso. Foi tocar o coração de cada uma daquelas pessoas, dizendo para eles assim: você também comete erros. Nós cometemos erros. Então nós temos o dever de olhar para os outros com o mesmo olhar que a gente gostaria que os outros olhassem para nós. A nossa medida. Hoje em dia, né, até hoje, essa coisa da régua, do patamar, né, tá muito em voga, né? Todo mundo fala assim, o fulano botou a régua lá em cima, né? Ou seja, a medida tá lá em cima. Então você tem que, para superar, né, as expectativas, você tem que ultrapassar esse limite que foi imposto. E naquele momento Jesus fez isso, né? Ele estabeleceu um limite muito alto para aquelas pessoas. Porque ele já havia dito, né, que quando questionado sobre a questão dos mandamentos, das leis e os profetas, e ele respondeu, né, de uma forma muito clara e objetiva. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a lei e todos os profetas, né? Então, quando Jesus diz para que a gente olhe para nós e meça o outro com a nossa regra, ele estava, na verdade, se reportando a esse mandamento que ele já havia dito, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, né? Porque a gente tem que ter essa ligação com Deus. Eu percebo que nesta pandemia, essa relação nossa com Deus, ela tem sido mais profunda. Porque na medida que a gente vai passando por dificuldades, nesses momentos que a gente passa por dificuldades, são os momentos que a gente mais se aproxima de Deus. E essa força, essa união com Deus é que nos sustenta e nos dá alento para que a gente possa superar as adversidades. Porque o problema está aí, né? A pandemia está aí, as dificuldades estão aí, os problemas com a família, com os filhos, com os pais, com a família, eles estão todos aí, não muda. O que muda é a nossa relação com Deus. O que muda é a nossa relação com o Evangelho que Jesus nos trouxe como fonte inspiradora para a nossa vida. E essa passagem da mulher adúltera é uma das fontes mais importantes, porque justamente ela faz com que a gente pense numa das formas como Jesus se comportava, né? Porque é o que os Espíritos trazem na questão 886, né? Benevolência com todos, e ele não fala que é só com alguns, é todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, quando a gente conjuga essas três situações, e a indulgência está no meio disso, e a indulgência está diretamente ligada a essa passagem da mulher adúltera, que é no caso da gente olhar para o outro com a mesma régua que a gente gostaria, né, medindo o outro, com a mesma régua que a gente gostaria que os outros medissem a nós mesmos, dentro da questão do mandamento maior que ele fala, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então a gente vai estar sempre que a gente usar essa regra, sempre que a gente usar se comportar desta forma, a gente vai estar atendendo aos anseios do Cristo. A gente vai estar envolvidos na relação com Deus, né? E aí Kardec traz nessa questão, na interpretação dessa passagem, ele diz o seguinte: tem duas formas da gente falar do outro, né? Uma delas é para destacar o mal, para a gente apontar o mal, e a outra é para diminuir a pessoa que a gente está apontando mal, ou seja, a maledicência. É a forma que a gente encontra, né? Então, quando a gente julga o outro sem que a gente faça uma análise profunda do nosso comportamento, a gente, na verdade, está sendo só maledicente.
Porque quando a gente consegue, já consegue superar, quando a gente já consegue superar aquilo que o outro faz, então a gente, quando destaca aquele mal, a gente está apenas destacando o mal para que a gente possa, para que essa situação possa servir de lição para nós. Mas quando a gente ainda não consegue superar aquela situação, quando a gente continua praticando aqueles mesmos erros que o outro pratica, qual o critério, né, que nós temos, qual o direito que nós temos de falar da situação que o outro está fazendo? E interessante, não sei se vocês já observaram isso, que todas as vezes que a gente aponta ou a gente fala mal de alguém, e se a gente já consegue fazer uma reflexão da nossa própria vida, mesmo que não seja naquela situação, naquele momento, mas parece que quando a gente vai falando, a gente vai pensando, cara, eu não faço isso. E a gente vai ficando sem graça. Parece que a nossa própria consciência vai nos desnudando diante daquilo que a gente está falando. E a maledicência se torna uma porta muito ruim, né? É como se fosse uma porta muito ruim que estivesse abrindo diante dos nossos próprios olhos, da nossa própria vida. Então é interessante a gente começar a pensar nisso, né? Que Paulo de Tarso, ele diz que o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a gente tem que começar a avaliar melhor isso. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, em resposta a Allan Kardec, que foi fantástico, né, eu perguntar qual o meio prático e eficaz tem o homem de ainda nessa vida se melhorar. E aí os Espíritos respondem, né, que um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec queria mais profundamente entender como seria isso. Porque era um meio prático, era uma forma da gente poder fazer da nossa vida uma vida diferente. Como a gente poderia fazer isso? E aí os Espíritos destacam Santo Agostinho para ele responder essa questão. E ele diz que quando ele estava aqui conosco, encarnado no planeta, ele fazia uma reflexão dos seus atos todas as noites antes de dormir. Pensava naquilo que tinha feito, no que era certo, no que era errado, e aos poucos ele ia modificando a sua própria vida, utilizando, inclusive, da avaliação dos inimigos, porque ele, segundo ele, os inimigos sempre falam a verdade para a gente, ao contrário dos amigos, que mesmo que saibam que a gente está errado, às vezes passa a mão na cabeça, não, mas você agiu certo, você devia ter feito mesmo, e ele sabe que não é verdade, né? Nós não temos o direito de questionar ninguém, de arguir ninguém, dentro daquele critério de que a gente não pode julgar, né? O tribunal que julga as pessoas, os indivíduos, ele está gravado na nossa própria consciência. Então nós temos que ter sempre esse olhar para nós. Esse olhar de ver que a nossa vida, ela importa para nós. Ela não importa para os outros. A nossa vida importa para nós. E é nós que temos que cuidar dela, trabalhando em prol daquilo que é bom para nós, daquilo que faz nos crescer. Sócrates, quando questionado sobre alguma questão ruim, sempre que alguém vinha trazer para ele uma questão ruim, ele falava sobre os 3 crivos. Ele perguntava assim: é bom o que você vai me contar? É verdade? É útil? E aí a pessoa falava assim: passa pelos 3 crivos. Aí, é uma coisa boa que você vai falar? Não, não é uma coisa boa. Ela é útil? Não, não tem utilidade nenhuma. É verdade? Fala assim, eu não sei se é verdade. Então, se a gente não sabe se é verdade, se é útil e se é bom, a gente deve evitar. Porque, na verdade, quando a gente fala de alguma coisa assim,
a gente só está proliferando a maledicência. A gente só está levando alguma coisa para o mundo que não vai repercutir de forma positiva para nós, principalmente, porque não nos engrandece, não vai repercutir de forma positiva para quem ou de quem a gente está falando, e não vai repercutir de forma positiva em contexto nenhum, né? Então, é importante que a gente pense o seguinte: o mal por si só se consome, né? No Alto de Fé de Barcelona, quando queimaram os livros espíritas em praça pública para torná-los uma obra herege, na verdade, o que fizeram foi fazer com que a obra se tornasse mais conhecida, né? Na visão da igreja daquela época, a doutrina espírita era um grande mal. E nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que, na verdade, a doutrina espírita é um grande bem. Na verdade, é o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos, que nos traz, através das suas palavras, através do Livro dos Espíritos, né, que tem até uma música do Tim Vanessa que fala sobre o Livro dos Espíritos, né, é um manancial de luz para nossas vidas, né? Como bonito tem sido estudar o Evangelho. Nós que já, nesse período que estamos afastados, já estudamos o Evangelho quase 2 vezes, né? Nós não tínhamos essa oportunidade. Então, aparentemente alguém pode dizer assim: nossa, que coisa absurda a gente está vivendo, isso tudo que a gente está vivendo. Tudo bem que tem ação, né? A gente não pode, né, no estudo de quinta-feira eu até coloquei isso, a gente não pode deixar de se indignar com alguns comportamentos, né, com algumas atitudes, com algumas ações, e é importante que a gente tenha esse olhar de que o mal está aí, a gente tem que enfrentá-lo, né, seja com a oração, seja com o nosso silêncio, seja às vezes com uma palavra para demonstrar que a nossa posição é contrária, ainda que a gente seja, ainda não, sendo de qualquer forma caridoso, mas a gente tem que viver esse mundo e aproveitar, né? Porque diante de tudo que estamos passando, ainda coisas boas aconteceram. Então a gente tem que sobrelevar isso, né? A oportunidade de a gente estar aqui hoje fazendo uma palestra à distância, sabe? E penetrando no lar das pessoas. Isso é uma coisa muito bacana, sabe? São frutos dessa pandemia, né? Então o vírus veio, causou a desencarnação de muitas pessoas, né? Talvez o maior número de desencarnados num processo coletivo, mas ele trouxe também boas coisas, né? Porque obrigou-nos a agir de forma diferenciada, a ter mais cuidado, a cuidar melhor da nossa vida, de estarmos dentro da nossa casa, levando a força da oração para os nossos lares, quem tem feito, né, as preces durante todo esse período da pandemia. Então, tudo isso são situações que aconteceram que a gente não pode só dizer que foi tudo ruim, né? Na verdade, muita coisa boa aconteceu, né? A gente está podendo se reunir, né? Estar junto com os nossos familiares, está cuidando, olhando um pouco mais, né, para a célula máter da sociedade, que é a nossa família, que é onde nós estamos reunidos com pessoas e com espíritos, né, que nós, né, porque existem espíritos desencarnados também que estão convivendo no contexto da nossa família, em que nós estamos podendo dar um pouquinho mais de atenção quando a gente faz aquela precezinha, quando a gente faz a leitura de uma página, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar. Então, nesse processo todo, a gente está se envolvendo uns com os outros e, mais que isso, envolvendo com a nossa família, tendo a oportunidade aqui. Infelizmente, algumas pessoas abriram mão disso, né? Não quiseram compartilhar dessa oportunidade de estar reunido com a família, e
e está, de repente, perdendo um tempo precioso que Deus colocou, né? Se a gente for pensar, né, nos espíritos, nos apóstolos, né, que tiveram esse momento, principalmente Paulo, que teve um momento do êxodo, que foi importante para ele tomar grandes decisões na sua própria vida. Nós também estamos tendo essa oportunidade, né? Talvez quando a gente desencarnar, quiçá não seja pela Covid, né? Folgo que peço a Deus que cada um de nós, da nossa casa espírita, né? E as pessoas próximas a nós não possam desencarnar essa doença, que ela tem uma forma muito agressiva, mas se infelizmente for no nosso planejamento reencarnatório, da gente estar desencarnando dessa forma, que a gente possa chegar lá do outro lado e, ao prestar contas da nossa encarnação, de falar: olha, bacana, tudo que você fez foi certo, isso aí mesmo, você fez as orações todos os dias, participou das atividades da casa, teve a oportunidade de estar junto com a sua família, viveu pacificamente com seus familiares, aproveitou que a casa espírita foi levada para dentro do seu lar e transformou o seu lar efetivamente numa casa espírita. Então, quando a gente está fazendo tudo isso, a gente está fazendo justamente o contrário do que todos aquelas pessoas, aqueles fariseus fizeram quando foram procurar Jesus para o tentar, né, dizendo assim: a lei manda que seja lapidada. E tu, o que dizes? E aí nós vamos dizer assim: eu, quando tive a oportunidade de estar reunido em teu nome, Senhor, dentro da minha casa, fazendo orações, levando o teu evangelho para dentro do meu lar, eu procurei, Senhor, transformar a minha vida numa vida melhor. Eu procurei, Senhor, transformar a minha vida numa vida mais digna. Eu procurei, Senhor, cumprir com os seus mandamentos. Eu pensei, eu refleti, eu orei. Eu olhei para dentro de mim e não olhei mais para fora de mim, para aqueles que estão ao meu redor. Só se fosse para ter o olhar complacente. Porque na medida em que a gente vai olhando para dentro de nós, na medida que a gente vai refletindo sobre as nossas ações, nossos comportamentos, a gente vai começando a ter um olhar mais benevolente, mais indulgente. E a gente vai construindo isso de uma forma tão profunda na nossa vida que a gente vai conseguir, ao final, dizer: eu perdoo. Porque perdão é uma forma muito eloquente da gente dizer: Senhor, eu entendi o teu evangelho. Senhor, eu compreendi o que tu quiseste me dizer. Senhor, eis-me aqui, diante de ti. E que possamos, queridos amigos, estarmos diante de Deus, diante de Jesus, o nosso Mestre, diante dos companheiros benevolentes que conduzem os caminhos da nossa casa, que agora é a nossa casa mesmo, nosso lar, para que seja sempre um ambiente de paz, um ambiente pacífico. E aproveitando esses momentos e que estamos pensando o que seria melhor, o que seria bom para nós, vamos aproveitar e orar a Deus. Deus, querido Pai, muito obrigado por permitir que estivéssemos aqui, Senhor, nesta manhã, envolvidos nas vibrações mais doces do Teu amor, para que, pacificados pela luz divina, pudéssemos encontrarmos conosco mesmo, entendendo quão profundo é o sentimento que deve brotar do íntimo de nossas almas quando nós nos conhecemos melhor. Pacifica, Senhor, os nossos corações, alarga os horizontes das nossas mentes e dispersa-nos, Senhor, em paz, na Tua paz, que assim seja. Graças a Deus.
Um bom dia a todos e um bom dia a todas. Muito obrigado por me ouvirem nesta manhã. Que Deus os abençoe.